Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Então, pessoal, essa etapa aqui é uma etapa importante. Para quê? Para você, primeiramente, né, tem diversos benefícios. Tá? Eu posso elencar alguns aqui, não sei se eu vou lembrar de todos. Vamos lá. Benefícios. Quando você está começando do zero, principalmente quem está no início, o cara pergunta qual o preço que você cobra, você acha que tem que ter na ponta da língua, tá? Então não precisa ter. E esse diagnóstico também ajuda isso. Você explicar o motivo, porque você não vai dar o preço para ele na mesma hora, tá? Então dá uma segurança na comunicação do cliente. Ou seja, você não vai dar o preço na hora, mesmo se ele perguntar, não vai dar o preço na hora. Não tem como dar um preço sem você saber o que você vai fazer. Segundo passo. Santiago, comecei agora, estou analisando a documentação, tem muita documentação. Melhor ainda, porque você vai se familiarizar com a documentação. Principalmente que está começando, isso é ótimo. Tá? Tem gente que nunca viu uma documentação de imóvel rural. Ok? Terceiro passo, o quê? Terceiro item, né? Terceiro benefício. Você gera valor para o seu cliente. Você lembra lá do exemplo que eu falei do amendoim? Ninguém fez isso para ele. Gera valor para seu cliente antes de fechar o serviço. Ou seja, você vai estar dando um serviço que poderia ser cobrado, é legal você falar que isso aqui poderia ser cobrado, mas para ele você está fazendo gratuitamente, tá? Então isso você gera valor. Isso é o gatilho da reciprocidade, gera valor para o seu cliente antes de fechar o serviço. Quarto item, se diferencia de toda a manada ali que está fazendo a mesma coisa, né? Diferencia dos outros profissionais. Não consegue comparar seus serviços. Quinto ponto, sua probabilidade de vender, de fechar o serviço aumenta. E você pode até fazer uma estatística, tá? A tendência é que aumente bastante quando você faz o diagnóstico. Sexto aqui, que eu lembro, especificidade, né? Especificidade, isso é importante. Você não está se comportando de qualquer maneira, você está sendo específico ali. Você está fazendo uma análise para ele, diretamente para ele. Tá? Então, você está sendo específico para o caso dele. Então, e aí você pode falar isso na sua argumentação, tá? Cada caso é um caso na regularização de imóveis rurais. Eu preciso analisar o seu caso, analisar os seus documentos, que isso não é uma receita de bolo. Então, por isso que eu preciso analisar os seus documentos. Específico com o problema do cliente. Sétimo item é você saber exatamente o que vai fazer, né? Facilita a sua precificação. Sabe exatamente o que fará. Isso facilita sua precificação. Inclusive, você pode colocar isso para o cliente, ó. Eu não posso lhe dar o preço sem analisar a documentação, né? Porque senão eu posso estar dando um preço aqui para você mais caro do que você precise. Então, eu preciso analisar para conseguir precificar da forma mais justa possível, tá? Sabe exatamente o que fará e isso facilita sua precificação. Quando você faz esse tipo de ação, de diagnóstico, até aquele cliente que nem está querendo regularizar, ele vai querer fazer esse diagnóstico, né? Porque você vai trazer isso e vai falar que é de forma gratuita. Então, até aquele cliente que nem está aí, nem procurou para fazer o caso, se você faz alguma ação dessa maneira, né, e comunica todos aqueles proprietários, eles vão querer. Então, tem essa possibilidade de atrair mais clientes. Já que você traz essa questão do gratuito. 9. Vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. Segurança com a comunicação com o cliente, familiarizar com a documentação,
Você gera valor para o seu cliente antes de fechar o veículo o próprio serviço, ativando o gatilho da reciprocidade. Diferença dos outros profissionais, né? Você se diferencia dos outros profissionais. Clientes, eles não conseguem te comparar. A sua probabilidade, consequentemente, aumenta de fechar o serviço. Você faz um diagnóstico específico para aquele problema. Você sabe exatamente o serviço que falar. Isso facilita o preço que você vai dar, tá? E há uma possibilidade de atrair mais clientes. Uma possibilidade de atrair mais clientes, ok? Qual o prejuízo que você vai ter aqui? Vamos lá, prejuízo. Prejuízo. Você vai gastar um tempo maior, né? Tempo maior para passar a proposta. Não vai ser na hora, né? Você vai ter que receber a documentação, analisar a documentação dele, né? Para passar o preço. Então, esse prejuízo é um tempo maior para passar a proposta. E, opa, tem um nono aqui, né? Vender mais serviços, né? Vender mais serviços. Ok? Quando você faz o diagnóstico, você tende a vender mais serviços de regularização, né? A ideia é que você venda o combo rural completo. Então, aqui pode possuir um tempo maior para a proposta. Se o cliente estiver com pressa, né, pode ser um prejuízo, tá? Se você não conseguir entregar ali no tempo que ele queira, isso pode ser um prejuízo, tá? E é isso que a gente passa para vocês. Tem que ter calma. Não precisa ser na pressa. Se seu cliente está com muita pressa e você passa o seu valor, ele vai para o valor, ele vai orçar ali com outros e vai querer fazer com o mais barato. É aquela história que eu contei, tá? Então, você trabalhando assim, se comportando como um médico do imóvel rural, fazendo o seu diagnóstico, você vai se diferenciar, tá? Você vai se diferenciar, ok? Então, esse é um passo para você ganhar mais, você faturar acima de 15 mil reais por mês, tá? E aí eu coloco aqui, ó, o 10º item aqui, ó. Aqui você vai transformar seu cliente em parceiro. Em parceiro, não, vou fazer o inverso. Você vai ter mais fechar serviços recorrentes, né? Que são CCIR, TR todo ano, ADA todo ano, não é isso? Que precisa declarar, tratando seu cliente como parceiro. Então, essa é a grande sacada de fazer o diagnóstico do imóvel rural. São 10 benefícios e um malefício e um prejuízo, tá? 10 benefícios e um prejuízo, ok? Então, é assim que a gente recomenda a nossa comunidade do Combo Rural trabalhar, tá? Isso a gente está deixando mais claro a cada dia para a nossa comunidade, tá? Trazendo métodos para melhorar esse diagnóstico, ok? Você tem aí as chances de fechar mais serviços e ganhar mais pelos seus serviços. E é com essa estratégia que você pode atingir um faturamento de acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais. Então é isso aí. Um abraço a todos vocês. Até mais.